Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo de número 14. Nós estaremos lendo principalmente o versículo de número 27. Amado e querido Deus, ainda diante do Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos fale pela Tua palavra, que o Senhor glorifique o Teu nome em nossas vidas. Que toda honra, que toda glória e que todo o louvor sejam dados eternamente, única e exclusivamente ao Senhor, e que a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus possa se manifestar nas nossas vidas. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu me lembro de um pastor que uma vez me disse: se você deseja que haja cura em sua igreja, as pessoas da sua igreja, pregue sobre a cura divina. Se você deseja que haja libertação na sua igreja, pregue sobre libertação na sua igreja. Se você deseja que haja conversão na sua igreja, pregue palavras de evangelização, de conversão na tua igreja, e haverá conversão na tua igreja. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e se pregamos algo da palavra, isto se cumprirá nas nossas vidas, no nosso ministério. Uma das coisas que mais hoje as pessoas estão carentes, estão necessitadas, seja na igreja, seja fora da igreja, nós precisamos de paz. Paz é algo que o mundo está como que suplicando por paz. Mas parece que, tal qual o salmista diz, eu quero a paz. Mas eles falam de guerra. Parece que há uma disposição, uma predisposição até para todo esse ambiente de guerra. E vivemos um tempo tão difícil de se ter paz. Como até definir o que é paz? As pessoas definem paz como tranquilidade, as pessoas definem paz como quando se cessa a guerra, as pessoas definem paz de diversas maneiras, mas a paz, de fato, só existe aonde a justiça é plena, onde a justiça se manifesta plenamente, aí então nós vemos, nós encontramos, nós vivemos paz. Jesus falou desse tema. Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo, que Ele não nos deixaria sozinhos, mas enviaria outro Consolador, o Paracleto. O Espírito Santo é chamado assim de Consolador, de Paracleto, que significa tanto o sentido, aquele que dá consolo, que dá conforto, como também significa aquele que dá conselho, aquele que nos orienta, que nos aconselha. E como nós, em tempos como estamos vivendo, precisamos do conselho do Senhor, precisamos do conselho de Deus. É bom vivermos a lei do Senhor, mas é igualmente bom, vivendo a lei, vivermos o conselho do Senhor. A lei é uma orientação clara sobre o que devemos, o que não devemos fazer. O conselho
é aquela palavra que nos diz como devemos ou como não devemos fazer as coisas. Nós precisamos não apenas da lei, nós precisamos do conselho. E o conselho do Senhor nos vem através do Paracleto, do Consolador, do Espírito Santo. E Jesus, dentro desse aspecto, falando aos seus discípulos, dizendo: eu não vos deixarei órfãos, vocês terão outro Consolador. Ele diz: eu voltarei para vós outros, eu estarei convosco. Ele prometeu estar conosco até o fim. Jesus está conosco. É promessa dele, é promessa do Senhor. Mas aqui nos diz algo, que ele preparava a sua igreja, que ele preparava aquele pequeno rebanho que se tornaria uma grande multidão de pessoas convertidas, salvas pelo Evangelho, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crendo na sua morte, na sua ressurreição, recebendo da parte do Senhor, como nós estamos falando, consolo, orientação. Mas tempos difíceis ainda viriam para a igreja. E Jesus, então, fala aos seus discípulos uma palavra que, na cultura hebraica, é uma palavra muito forte, é uma bênção, que é considerada uma bênção plena, uma bênção suprema, uma bênção completa, que é o Shalom, a paz. O Shalom, ou a paz, que é a palavra com a qual Jesus Cristo disse que os seus discípulos, ao entrarem em qualquer casa que os recebessem, deveriam ministrar a essa casa, declarar a esta casa: a paz esteja nesta casa. O Shalom, a bênção. A própria ideia de bênção é uma ideia muito importante que nós devemos compreender. Pois bênção, no entendimento hebraico, é uma graça especial que favorece tudo em nossas vidas, que nos faz alcançar, não apenas receber, mas, acima de tudo, alcançar, pela execução, pelo trabalho, pelo esforço. Deus é conosco. A bênção é conosco. Assim, Jacó pediu a bênção, e tendo a bênção do seu pai, Isaque, que ele o recebeu, aquela bênção tão buscada, tão desejada, Jacó sabia que não necessitava de ouro, não necessitava de prata, necessitava da bênção. E tendo a bênção, em tudo que ele se aplicasse, ele prosperaria por causa desse favor extraordinário chamado de bênção. Abençoe-nos o Senhor, a Bíblia nos diz, e até os confins da terra te temerão. E essa bênção, a paz, essa bênção que é uma bênção em plenitude, não é uma bênção que nós estamos para receber as chamadas bênçãos de uma forma passiva, mas muitas vezes de obter de uma forma ativa as bênçãos tal qual imaginamos o que sejam bênçãos. Veja, Jesus disse no versículo de número 27, deixo-vos a paz,
A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o meu Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Lembrai-vos, vamo-nos daqui. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus também nos disse: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. O shalom que necessitamos tanto. Qual é o shalom para uma pessoa enferma? É a cura. Qual é o shalom para uma pessoa aprisionada? É a libertação. Qual é o shalom para uma pessoa endividada? É poder pagar todas as suas dívidas e não mais meter-se em dívidas. É uma prosperidade que supera o seu endividamento em muito, que é o sobejar. Qual é o shalom para quem tem fome? É o comer. Qual é o shalom para quem tem sede? É o beber. Qual é o shalom para quem está doente, enfermo, acamado? Eu disse é ser curado, mas não somente isto. Podemos lembrar de outra coisa. É ser visitado, assistido. Qual é o shalom para o estrangeiro? É ser hospedado. E assim poderíamos falar, e você já está recordando daquela palavra que Jesus Cristo mesmo disse: eu tive fome, e vós me destes de comer, eu tive sede, e vós me destes de beber, eu era nu, e me vestistes, eu era enfermo, fostes ver-me, estava preso, fostes visitar-me, era forasteiro, e recolheste-me, recebeste-me, hospedaste-me. Então, essas coisas são a manifestação de um shalom que fazemos na vida, com a graça, agraciando pessoas. Mas o interessante dessa palavra é que aqui está não apenas uma paz, mas eu diria duas. Primeiro é a paz que Ele nos dá. Há duas maneiras de se entender esse texto. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Entender que essa paz que Ele nos dá é a paz dele próprio,
Mas a outra forma de entendermos esse texto magnífico é que Ele nos dá a paz. E não satisfeito em nos dar a paz, Ele nos dá ainda mais a sua própria paz. Que maravilhoso é que Jesus nos dê não apenas que tenhamos paz, mas além da paz que podemos ter, nossa paz. Ele também nos dá a paz dele para nós. Assim, dobrada paz. Dobrada paz. Para um povo que entendia muito bem, e para os seus discípulos que compreendiam muito bem o que era não ter paz. Essa era uma gente que vivia tempos difíceis, tempos aflitivos, tempos de violência. Viviam num mundo violento, em tempos de violência. E Jesus então diz: eu vos dou minha paz. Eu vos dou minha paz. Nada poderá roubar esta paz. Esta bênção que Deus nos dá, que disse: eu não dou minha paz como o mundo dá a paz. As pessoas no mundo, e quando nós dizemos agora no mundo, não estamos falando de uma forma pecaminosa, mas nesta vida que vivemos, o mundo também pode nos dar paz. Mas o mundo dá paz quando temos, por exemplo, nossas dívidas pagas, temos paz. Quando temos um teto sobre a nossa cabeça, temos paz. Quando estamos saudáveis, temos paz. Quando os problemas familiares se resolvem, temos paz. Quando não passamos por perigos, temos paz. Mas Jesus está dizendo de uma paz que independe de todas estas circunstâncias, que mesmo em perigos, que mesmo em enfermidades, que mesmo com dificuldades, temos paz. Uma paz que não nos pode ser roubada, uma paz que não nos pode ser tirada, uma paz que permanece em nossas vidas. Permanece de todas as formas, de todas as maneiras. Sabe, nossa sociedade, a sociedade em nossa cidade, a sociedade em nossa nação, a humanidade está vivendo dias muito difíceis. Dias de guerra e de rumores de guerra. É impressionante como nós estamos mergulhados nestas coisas. Fora isto, a todo aquele ataque, a toda aquela luta, a todo aquele confronto espiritual, aquela guerra, e quando parece que tudo está bem, se levanta, desculpe a redundância do que eu falarei, um levante das trevas contra a sua vida, contra a nossa vida. Nós precisamos ter a paz. E por que temos essa paz? Porque Ele está conosco. A Bíblia diz: não importa aonde eu esteja, se faço a minha habitação no mais alto dos montes, ou se desço no mais profundo dos mares, Tu estás ali.
E agora nós diremos nesse mesmo sentido, não importa aonde eu esteja, não importa a situação que eu esteja vivendo, tu estás ali. Tu estás comigo. O salmista, no salmo mais amado, mais querido de todos os salmos, o salmo mais conhecido, disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Dizem alguns sobre esse cálice transbordante, que na realidade é a imersão da ovelha numa espécie de um tanque batismal, e ali ela sendo imersa e sendo retirada, ela sendo lavada, sendo renovada, sendo limpa. Mas também outros lembram do costume dos tempos do Oriente, que era a porção dada. Você se lembrará disso, tanto na história de José, quanto na história de Ana, que recebiam os que eram mais amados, mais queridos e, portanto, mais agraciados, favorecidos, recebiam uma porção maior. Então, havia também o costume de, quando se enchia o cálice, se aquele cálice não era totalmente cheio, isso indicava que a pessoa não era tão favorecida assim por aquele que enchia o cálice. Mas, se o cálice era completamente cheio, significava que a pessoa era extremamente favorecida por aquele que enchia o cálice. E diga-me você, o que significa um cálice transbordando? Significa que, acima de toda e qualquer expectativa, de toda e qualquer ideia que você possa ter de que Deus te favorece, Ele te favorece ainda mais, porque o teu cálice não é cheio, o teu cálice transborda. Não há medida para conter, usarei eu essa frase, o enchimento, o preenchimento do teu cálice, a graça em tua vida. Assim Ele nos ama. Por isso a Bíblia nos fala e fala, porque Deus amou de tal maneira. Para demonstrar a intensidade deste amor, incomparável, é dito que nos deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o que recebe ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador é participante desta graça extraordinária que Ele deu o seu próprio Filho. Vive a realidade de um cálice transbordante. Transbordante. Mas eu quero ir além, porque o apóstolo Paulo diz, que quer dizer? Quando ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é uma questão só que Deus nos defenderá, que Deus também, isso é essencial, mas ele completa. Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com Ele, gratuitamente, também podendo ser traduzido por meio da sua graça. Algo gratuito, não apenas que
não é pago, é que não tem preço para se pagar. Saiba que muitas coisas que são gratuitas é porque não podem ser compradas. O amor de Deus é algo assim, a salvação é algo assim. Você não tem como comprar sua salvação, você não tem como comprar a graça de Deus. Por isso a graça de Deus te é dada. Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com Ele, com Jesus? Sem Ele não. Gratuitamente, por meio da sua graça, todas as coisas. Não apenas algumas coisas, não apenas o que queremos, mas todas as coisas virão por meio da graça divina, da graça de Deus. E nós temos que compreender esse favorecimento do Senhor. E então Jesus nos diz: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá, eu tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Permaneça na palavra, receba a palavra, o próprio Espírito Santo, o Paracleto. Jesus nos disse que Ele nos ensinaria tudo o que o Senhor nos tem dito. O Espírito Santo vem para que nós possamos ser ensinados por Ele. Nós devemos nos abrir. Por isto eu digo que Ele não apenas é o Consolador, é o Confortador, Ele é o Conselheiro, e nesse aspecto eu direi o Ensinador. Porque aqui está, Ele vos ensinará. Ele é o ensinador. É dessa maneira que viveremos a paz do Senhor, viveremos pela sua palavra e viveremos o sobrenatural da ação desta palavra em nossas vidas. Criamos em Deus. Criamos no mover sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Recebamos plenamente a paz do Senhor. Talvez você que nos escute, nos veja, nos acompanhe agora por essa live, esteja participando dessa mensagem, diz: eu quero ter isto. Mas isso só é possível para aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Não é os que frequentam a igreja, é o que aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então eu te convido agora a aceitar o Senhor. É importante que estejamos na igreja, faz parte. Mas, em primeiro lugar, aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E Ele cuidará da sua vida. Senhor nosso Deus, nós colocamos a vida dos teus filhos agora, esse que toma a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que ele se converta a Jesus Cristo, que ele se entregue a Jesus Cristo, que possamos ver a salvação e tenhamos a alegria de ter essa pessoa conosco até. No nome de Jesus Cristo, e a todos nós que necessitamos tanto da paz, e às vezes não estamos vivendo a paz que nos foi dada, porque ela nos foi dada, deixo-vos a paz. E a minha pergunta agora é para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que serve ao Senhor Jesus Cristo: Jesus te deixou a paz. Eu te pergunto, aonde você deixou a paz que Cristo deixou com você?
Ele deixou a paz, mas se você deixar a paz, você não terá paz. Então, receba e guarde esta paz. Preserve-a não apenas com fé, mas tenha fé no amor, vínculo da perfeição. E a Bíblia diz que é o que preserva a nossa paz. Pois o amor lança fora todo o medo. Senhor nosso Deus, nós te pedimos fé, nós te pedimos paz, nós te pedimos que seja lançado fora todo o medo. Abençoa-nos, ó Senhor, pelo teu poder. É o que nós te pedimos. E desde já nós te agradecemos. Que a paz que recebemos, a paz que o Senhor nos tem dado, que nós não a deixemos em qualquer lugar. Que a tenhamos para sempre conosco. Pelo vínculo da paz, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai.